Eu ia falar para vocês, depois que a gente terminasse esse estudo aqui de fonologia, eu ia trazer os mapas e o bonequinho aqui, a peça para a gente estudar como é produzida essa fala, beleza? Então, terminando os estudos, agora vamos adentrar nesse assunto, beleza? Então, pessoal, antes da gente saber como é esse processo da fala, a gente precisa saber o processo respiratório, como acontece todo o processo respiratório. Então, pessoal, trouxe aqui esse mapa aqui, ó, sistema respiratório. Então, pessoal, para que se produza a voz, temos que saber realmente como inicia todo o processo respiratório. Então, pessoal, inicia a partir de quê? Das fossas nasais, gente. Como é esse processo respiratório? É simplesmente o quê? O processo de troca gasosa que o pulmão faz, é isso? Com a ajuda de outros órgãos. Então, pessoal, o ar está aqui fora, no ambiente. Esse ar está no ambiente. Tem vários gases. Oxigênio, gás carbônico. Então, esse monte de ar, ele está no ambiente. Quando a gente vai inspirar, então, ó, esse ar entra pelas fossas nasais, é isso? E aqui dentro ele vai fazer o que, pessoal? Ele vai fazer um processo de filtragem dentro da cavidade nasal. Beleza? Ele vai filtrar e ele vai o quê? Condicionar esse ar para quando chegar no pulmão, não é isso? Não tenha algum problema. Beleza? Então ele entra pelas fossas nasais, faz esse processo de filtração, entendeu? Filtra e desce. Beleza, pessoal. Aí alguma pessoa, peraí, eu só posso respirar pelo nariz e pela boca não? Pode, pela boca pode. O problema é o seguinte, é que o nariz ele é responsável pelas fossas nasais, é responsável por esse processo de filtração, é isso? Do ar. Então a boca não tem esse mecanismo de filtrar ou condicionar o ar. Então é muito melhor você respirar pelo nariz, evitar respirar pela boca. Por esse, entendeu? Esse mecanismo. Mas pela boca também. Então, pessoal, esse ar vai entrar pelas fossas nasais ou pela boca, não é isso? Quando ele chegar aqui dentro, pessoal, conforme aqui a figura, quando ele chegar aqui dentro, ele vai ter dois caminhos. Olha, são dois caminhos que ele entra, não é isso? Pela boca e pelo nariz, não é isso? As fossas nasais e a cavidade, não é isso? Bucal. Então ele entra esse ar, quando ele chegar no final, ele vai encontrar a faringe. Olha, grava esses nomes. Faringe é o primeiro órgão, depois que ele passar pela boca e pelas fossas nasais. Faringe, beleza? Faringe. Então, pessoal, entrando pela faringe aqui, ó, ele vai descer. Ó. A faringe está logo aqui, após a língua. Esse tubo todo que ele vai conectar as fossas nasais e a cavidade bucal. Então, quando ele chegar aqui, ele vai descer um pouquinho esse ar e vai encontrar dois caminhos. Aí esse ar vai escolher qual o caminho, mas ele não vai escolher. Ele vai ter, onde tiver buraco, ele vai entrar. Vocês entenderam melhor, onde tiver buraco, ele vai entrar. É isso que ele entra, beleza? Então, pessoal, quando esse ar chegar aqui, vai ter dois caminhos. Ou o esôfago, que fica do lado desse osso aqui atrás, aqui, ó, vai ter o caminho ou o esôfago, ou então a laringe. Olha, eu falei faringe, agora eu estou falando de laringe. Então, pessoal, então, pessoal, olha, a faringe, ela está o quê? Localizada aqui, ó. Essa parte aqui depois da língua, até chegar na laringe. Beleza? Então, pessoal, quando chegar na laringe, a laringe é essa peça aqui, pessoal, aqui, ó. Essa peça aqui, essa e essa aqui, ó. Então, pessoal, quando chegar aqui, existe aqui, ó, um órgão chamado epiglote. É uma epiglote. É uma cartilagem que fica acima das pregas vocais. Então, ela fica acima das pregas. Quando ela se fecha, pessoal, quando se fechar, é porque você está se alimentando, comendo alguma comida sólida. Então, o bolo alimentar desce e vai para o esôfago, que é outro orifício que fica do lado da faringe. Beleza? E quando ela se abrir, é porque vem ar que vai alimentar o quê? Os pulmões, é isso? Então, pessoal, ela se abre, a epiglote se abre, esse ar que vem por esse tubo
que se chama faringe, ele vai conectar a laringe. Então ele abre, a glote se abre, esse ar entra, beleza? E vai chegar o quê? Vai topar o quê? Na traqueia, aqui, a traqueia. O que é a traqueia, gente? É um tubo em forma de anéis. Em forma de anéis. Então, pessoal, ele serve para quê? Para trazer justamente esse ar. Ele vai levar esse ar até o quê, pessoal? Até os brônquios. Até os brônquios. E vai conectar aos pulmões. Beleza? Até aí alguma dúvida? Então, pessoal, conectando aos pulmões, ele vai se ramificar em vários bronquíolos. Então, pessoal, lá no pulmão é que vai acontecer essa troca gasosa. Então, as veias que vêm do coração, né, e do corpo, vai trazer o quê? Esse ar pobre, o sangue pobre em oxigênio. E com muito gás carbônico. Então, ele vai fazer essa troca lá no pulmão. Então, o pulmão recebe esse ar e nos alvéolos pulmonares é que faz essa troca. Então, o sangue volta limpo, rico em oxigênio pelas artérias. Beleza? E aí vai se espalhar pelo sangue para poder manter a alimentação da célula. Beleza? Então, pessoal, até aí esse processo respiratório, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, agora que vai começar a nossa aula mesmo, de verdade. Então, pessoal, abaixo do pulmão existe uma camada. Eu não estou vendo, não. Abaixo do pulmão aqui, ó, existe uma camada chamada diafragma. O que é o diafragma, gente? É o quê? É um músculo que serve para quê? Para você aumentar a capacidade ou diminuir a capacidade de ar do pulmão, dos pulmões. Então, pessoal, quando você contrai o pulmão e quando você relaxa, serve para acabar. E quando você contrai e relaxa o pulmão, vai acontecer essa troca gasosa, beleza? Ok? Alguma dúvida aí no diafragma não, né? Então isso serve para quê? Para aumentar ou diminuir a capacidade de ar do pulmão. Ok? Então, pessoal, esse ar chegando no pulmão, olha, presta atenção, viu? Quando esse ar chegar nos pulmões, ele vai ter que voltar, não é isso? Então, pessoal, nesse processo de volta, aí sim que vai acontecer o começo da origem da fala, beleza? Beleza. Só antes de começar isso aqui, pessoal, só para você ter ideia, a respiração é importante até no processo de quê? De audição, quando a gente escuta. Então, tem um orifíciozinho, não sei se você já observou, lá no céu da boca, na posição da boca tem um orifíciozinho. Esse ar entra e ele faz uma espécie de quê? Ele regula os tímpanos. Ele deixa na posição ideal para que você possa escutar. Aí já é outra coisa, só para você entender que o processo de respiração é muito importante. Não só para a alimentação, mas do corpo, como para a fala e para a audição, beleza? Então, pessoal, voltando esse ar aqui, ó. Então ele vai fazer o processo contrário do que eu falei. Ele vai colocar os brônquios, não é isso? E depois a traqueia. Essa traqueia é um tubo, pessoal. Tem aproximadamente 25 centímetros de tamanho. Beleza? Então, dependendo do tamanho da pessoa, né? No meu caso, acho que deve ter uns 15, né? Então ele pode chegar até 25 centímetros de tamanho. Então, pessoal, quando ele chegar mais ou menos na metade do pescoço, põe a mão aqui, todo mundo aqui assim, ó. Se chama popularmente de quê? Bombo de Adão, não é isso? Então, pessoal, aqui que está localizado a laringe. Então, pessoal, bota a pressão pulmante aqui, ó. Essa laringe ela está localizada exatamente aqui, ó. Na metade do pescoço, no meio, na região mediana do pescoço. Então, pessoal, é isso aí mesmo. Então, pessoal, quando esse ar volta aqui, ó. Olha aqui, é traqueia, traqueia. O ar está voltando aqui, ó. Quando esse ar passar por aqui, ó, a epiglote vai se abrir, ela vai fechar depois e vai abrir. Então, pessoal, dentro dessa aqui, ó, dentro dela, na faringe, existem as cordas vocais, ou pregas vocais, é isso? Então, pessoal, quando a gente vai falar, o que acontece? A epiglote manda fechar, é isso? Fecha. Todo mundo fecha aqui, se fecha. Quando a gente vai falar, ela vai o quê? Uma fissura. Ele está falando aqui, ó, o ar, a corrente de ar volta, é isso? Vem pela traqueia e passa por ela com uma fissurazinha, tipo assim, ó. Aí ela faz isso aqui, ó. Ela está fazendo agora, falando, ela está fazendo isso. Então, pessoal, de acordo com uma força que
compõe dessa voz, ela vai o quê? Abrir muito ou fechar muito. Então, quem produz é nosso cérebro, é isso que cerebrais. Beleza? Então, quando a gente fala isso. Então, pessoal, vai cair duas questões na prova para inscrição, esse assunto. Então, pessoal, esse processo que fala, o que acontece? Ele está originando o pessoal na laringe, beleza? Ele inicia na laringe, beleza? A produção de som. Então, pessoal, quando ele escapou por aqui, pela epiglote, ele vai encontrar quem agora? A faringe, lembra, viu? A faringe é lá em cima. Então, pessoal, tem dois caminhos esses sons. Mãe, tu da Globo? Então, pessoal, tem dois caminhos. Quando ele chegar aqui, ó, passou pela laringe, vai encontrar a faringe, não é isso? Então, pessoal, quando ele encontrar a faringe, aí vai ter dois caminhos aqui. Ou ele passa esse som totalmente pela boca, ou então ele passa pelas fossas nasais. E aí tá aquela aula que eu falei para vocês sobre som oral e som nasal, não é isso? Então, pessoal, tem uma pecinha aqui, ó. Todo mundo aí, se quiser abrir a boca um para o outro para ver, pode ver. Só abra a boca Abra a fossa aí, vai. Se chama úvula. Vai lá pra comer. Então, pessoal, a úvula, ou então sininho, algumas pessoas falam sininho, outras campanha. Então, pessoal, essa úvula, o que ela faz? Se o som for nasalizado, o que ela faz? Ela vai descer, é isso o mecanismo da boca, vai descer e vai topar na parte inferior da língua, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Ela está localizada aqui, ó. Quando descer, vai topar. Então, pessoal, vai abrir o quê? Qual canal que vai abrir? Buraco nasal. Então, o som vai ser nasal. Entenderam essa parte aí? Então, quando ela topa aqui, ó, essa parte, é isso? No final da língua, a parte posterior da língua, então, ela fecha o caminho oral, então vai ser o som nasal. Você vai começar a ouvir o som. Então, o som vai ser nasal. Quando ela faz o processo contrário, quando ela bate na parte da faringe, é isso? Vai abrir o quê? Agora, a cavidade oral da boca, não é isso? A boca vai se abrir. Então o som sai da boca, é o som o quê? Oral. Entendeu, pessoal, essa parte aí? Oral e nasal. Então, pessoal, quando eu falo aqui a palavra cantaram, se eu colocar a mão no nariz, eu sinto vibrar o nariz. Então, o som é o quê? Nasal. Aconteceu o quê? A úvula bateu na parte do quê? Posterior da língua e abriu o canal nasal, não é isso? Então é correto criar essa aí pelas narinas. Como é que então, o som é nasal. Como é que vamos? Vamos mostrar agora, pessoal. Para que tudo isso ocorra, precisamos de quê, pessoal? Dos comandos cerebrais. Então, pessoal, o cérebro é responsável por tudo que a gente faz. Todo movimento do nosso corpo é tudo comandado pelo cérebro. Então, se eu penso a palavra cérebro, então isso aqui acontece em milésimo de segundo. Rapidamente no cérebro, meu mecanismo cerebral, os comandos, ele faz comunicação através de neurônios e manda a mensagem. Na velocidade da luz. Então relaxa para que aconteça essa fala, beleza? Então, pessoal, e existe, pessoal, um estudo novo aí, isso aqui é neurolinguística. Começou o estudo novo, começou em 1970. Entendeu? Dois americanos que iniciou esses estudos aqui. Então, pessoal, a neurolinguística, ela trata disso mesmo. E é da capacidade que a gente tem de ativar mensagens, informações, e aí, no momento que a gente quer, vai falar, beleza? Então, trabalha toda essa parte aí, tá bom? Então, pessoal, seguindo isso aqui, esses comandos cerebrais, aí sim, o corpo, através disso aqui, essa pecinha aqui, o cérebro, é isso? No momento que a gente escuta as coisas, aqui eu estou falando para vocês estão escutando, é isso? Pelo ouvido, é isso? E aí, dentro vai ter o quê?
tímpanos, e aí vai ter muita coisa aí. Então, pessoal, vai passar informação para o cérebro. Aqui dentro, o cérebro encarrega de quê? De fazer toda a interpretação, e aí você fala ou não. Aí esse processo aí vai vir outro comando central para você falar, beleza? Então, pessoal, pega aqui o bonequinho aqui, ó, essa. Então, pessoal, é mais ou menos assim aqui, ó. Eu sei que muita gente não vai dar pra ver direito aí, mas é o mesmo que eu falei aqui. Então, pessoal, aconteceu aqui a interpretação do que eu quero falar. No cérebro, não é isso? Então aqui ele vai mandar a mensagem através de neurônios, não é isso? E outras partezinhas peculiares, que eu não vou falar agora porque também não cabe a mim, beleza? Então ele manda a mensagem para o órgão, contraia, relaxe. Então, pessoal, através disso aqui é que vem todo o mecanismo. Então aqui ó, é que fica as pregas vocais, aqui vai ficar o glote e aqui o esôfago. Então, pessoal, no processo da respiração, o esôfago se fecha o canal, não é isso? Para não carregar o estômago com ar. E vem aqui, a corrente de ar vem, passa pela laringe, não é isso? E aí no retorno é que vai acontecer o processo da fala. Beleza? Então é todo esse percurso aqui, ó. E a úvula, ela está localizada aqui, ó. Então é quando ela bate aqui, ó, na parte posterior da língua, então esse canal aqui oral vai fechar e vai ficar o canal nasal. E quando ele se abre, vai ficar um som oral. Isso? Pessoal, alguma dúvida até agora? Nenhuma, tem certeza. Esse foi tão bonitinho assim. Foi. A gente tá na pior. Tudo. Não, porque ela teve algumas coisas que é FM. Pessoal, deixa eu fechar aqui com a peça de vocês. Então, pessoal, é o seguinte, aqui, ó. Pessoal, observa aqui agora, todo o processo agora, digamos que isso aqui é o que é um corpo aberto, é isso? Digamos que é um corpo aberto. Então, pessoal, esse rapaz aqui, ó, ele vai inalar, não é isso? O ar que está no ambiente, pela cavidade, as fossas nasais. Esse ar vai entrar e vai o que, ó? Onde é que está o pomo diadâmico, como fala popularmente? Aqui, não é isso? E essa parte aqui, ó. Põe a mão e fala qualquer coisa. Você sente que então aqui dentro é que está a epiglote, as cordas vocais, Então, pessoal, esse ar desce e vem para cá. O diafragma, ele estaria aqui, nesse caso aqui, ó. Aqui são os pulmões. Então ele faz o quê? Ele serve para quê? Para duas coisas. Separar o intestino, aí esses outros órgãos de pulmão. E para quê? Para aumentar a capacidade de ar. Por que fala França? Força das asas é porque essa abertura mesmo. Força é um buraco? Então de força era bosta. Então, pessoal, aqui ó, esse ar volta e aqui é que vai acontecer o processo da fala, beleza? Laringe, grava esse nome, laringe, inicia o processo. Só que, pessoal, quando chegar aqui, ó. Viu agora? Pronto, pessoal. Então, pessoal, essa voz vai iniciar na laringe, não é isso? Mas só que não é só a laringe, não, minha voz começa na laringe e acabou. Não, pessoal. Ela vai ter esse processo todinho aqui para passar. Ela vai se remodular na língua, nos dentes e até nos lábios. É isso? Perfeito? Se uma pessoa cortar os lábios, dificilmente ela vai pronunciar a palavra como ela sempre pronunciou antes. Se ela perde 2 dentes da frente ou até um dente, ela vai ter dificuldade de pronunciar. Beleza? Então, pessoal, os dentes é responsáveis, a boca é responsável, todo esse aparelho fonador é responsável pelo processo da fala, beleza? Então a fala, ela dá origem à laringe e ela finaliza onde? Nos lábios, na saída, que vai gerar o quê? A voz, beleza? Então, pessoal, você lembra daquele som que eu falei? Uma analogia aqui, ó. Pessoal, o som,
Poema. É isso que é o que? O mesmo que som, não é isso? Então, pessoal, a letra M. A letra M, o som é? A letra M, o som é o quê? Pessoal, letra M, o som é B, não é isso? Entre barras, é isso? B. É isso? Pessoal, todo mundo aí, fala termina esse som, B. B. Pode ver que os lábios tocam, não é isso? Um no outro, para poder pronunciar essa palavra, B. Essa letra B, esse som B. Então, pessoal, esse som é o quê? Bilabial, porque a boca superior, né, essa parte superior da boca, encosta na inferior. B. Agora, C. Pode ver aqui a língua já faz outro processo, então vai gerar outro som. Então, pessoal, quais os órgãos que fazem parte do aparelho fonador? Quais são? Porque as fossas nasais também, é isso? Porque quando o som é nasal, oxi, então o som, por exemplo, também é nasal. Então faz parte também dessa coisa. Então, pessoal, boca, dentes, língua, é isso, a cavidade toda vocal, é isso, laringe, é isso. Então, pessoal, todos esses órgãos fazem parte do aparelho fonador. Ok? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Brincadeira aí vocês, hein? Ela bota na minha cara aqui. Então, pessoal, alguma dúvida? Não há dúvida, né? Não há como. Não tem. Vai ter que editar esse vídeo. E aí, pessoal? Nenhuma dúvida mesmo? Posso fechar mesmo esse assunto?